Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Radicais livres. Diga para o jovem que está do seu lado, fala assim: daqui a alguns minutos você não será reconhecido. Aleluia, 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 aleluia. Porque uma nova imagem de Cristo está sendo formada sobre a sua vida. Amém? É impossível encontrar a Deus e permanecer a mesma pessoa. Amém? Vamos sentando então, queridos. Vamos colocando aí como dizem antigamente, as barbas de molho. Amém? Vamos sentando então, em nome de Jesus. Bom, depois dessa palavra vai ter um intervalo maior para você poder ir no banheiro. Então, se você puder evitar sair agora, eu agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus pela vida do pastor Anderson Donário e todos aqueles que vão ministrar ainda. Quantos aqui foram na vigília? Diga aleluia. Então fala para o seu irmão, não durma. Tem gente aqui até de óculos escuros fingindo que está acordado. Então não durma. Aleluia. Acorda aí. Gostei dessa luz, Alex. Gostei. Aleluia. Dá para ver todo mundo. Amém, queridos. Bom, olha aqui para mim. Eu quero, dentre tantos pregadores abençoados que vão passar nessa Holy Fest, já passaram, vão passar, eu quero colocar uma pedra nessa edificação. E eu espero que você daqui a alguns anos, não por causa de mim, mas por causa dessa palavra, você vai lembrar quão importante foi ouvir essa palavra. Eu tenho 38 anos, tenho uma esposa abençoada e 2 filhas. Olha aqui para mim, olha aqui, presta atenção, a sua preciosa atenção. Eu sei que há muita concorrência, o calor, o celular, o irmão bonito, a corte que você está de olho aqui. Calma, olha para mim. Depois você olha para a corte, olha para mim primeiro. Diga aleluia, amém? Muito bem. Bom, hoje eu quero falar sobre algo que eu tenho falado nos últimos dias na igreja local, mas obviamente eu quero trazer uma ênfase para o jovem. Eu quero falar hoje, o tema da imersão, né, dessa Holy Fest é identidade. E eu quero falar hoje com você, preste atenção, sobre qual é o papel da frustração na formação da sua identidade como radical livre. Eu quero mostrar para você que você ainda vai se frustrar muito. E acredite em mim, faz bem para você. Então fala para você, irmão, prepara para frustrar agora, aleluia, aleluia. Estou frustrado, pastor. Aleluia, muito bem. Os jovens, eu cheguei na videira quando eu tinha 21 anos de idade. 21 anos, hoje eu tenho 38. Me casei na videira, fiz a corte na videira. Minhas filhas estão hoje nos Radicais Kids. E hoje estou pastor de uma igreja abençoada. Muito bem, tudo muito legal. Agora presta atenção. Dos 21, na verdade até para trás eu posso considerar, mas eu costumo contar minha vida, pastor Leonardo, depois que eu cheguei na videira. Eu me converti com 12 anos de idade numa igreja batista, num acampamento de meio de ano, aqueles acampamentos de arraiá, sabe? E eu lembro que eu me converti com 12 anos, com 14 eu fui batizado do Espírito Santo, com 16 eu comecei a ir na Assembleia de Deus, fiquei muitos anos na Assembleia de Deus, e com 21 anos eu cheguei no encontro e fui para a videira. Quando eu cheguei na videira, eu vou te dizer, quem era eu há 16 anos atrás? Um completo frustrado. Pergunta para o seu vizinho se ele está frustrado com alguma coisa nesses dias. Não levante a mão por enquanto, aleluia. Mas eu vou dizer para você, você não vai chegar muito longe, preste atenção, olha aqui para mim. Você não vai chegar muito longe se você for um jovem, um cristão, uma moça, um rapaz que vive por sentimentos. Presta atenção. Você não vai chegar a lugar algum, porque você é alvo fácil da distração do diabo. A melhor forma do diabo, porque você já converteu. Quantos converteram? Quantos vão para o céu? Diga aleluia. Agora presta atenção, o diabo não consegue mais carregar você para o inferno. Esse é assunto resolvido, você vai para o céu e acabou, porque o sangue de Cristo lavou você. Por outro lado, o diabo quer atrapalhar, diga atrapalhar, diga distrair, como alguns estão agora. Presta atenção, você não vai muito longe se você for alguém sentimental. Antigamente, eu não sei, os mais antigos que estão em menor número aqui, vão se lembrar
de um programa de rádio, na rádio Band News, ou na Band FM, que eu ouvia quando eu não estava bem. Quando eu não estava bem, eu ouvia um programa chamado Love Songs. Era um programa que passava as músicas românticas em inglês. Pastor, quando é que você ouvia essas músicas? Quando eu não estava bem. Quando eu estava na famosa fossa. Alguns aqui ouvem, não sei o que é que você ouve, espero que você não ouve essas bobagens. Mas na minha época, eu não tinha para onde fugir. Eu não tinha discipulado, eu não tinha videira na época, não tinha célula, não tinha líder, só tinha eu. E como diz o pastor Adonário, sozinho, um fracasso. Por quê? Porque eu vivia alimentando as minhas frustrações. E eu vou te dizer, o que vai separar você do seu destino profético é como você lida com as frustrações que vão acontecer na sua vida. Quantos nãos você está disposto a ouvir de Deus? Alguém aqui já ouviu não de Deus? Eu vou contar um agora que todo mundo passou. Você falou, Deus, é ela. Deus falou, não é. Aí como é que você ficou? E o pior é que você não falou que foi Deus, não, foi meu líder, pastor. Foi meu pastor que falou, ela é muito nova. Ou então você não é ainda, você precisa liderar. Aí você ouviu aquilo, você ficou como? Frustrado. Só que presta atenção, foi aí que você cresceu e nem viu. Quando você ouviu um não e ficou murcho, você pensou, agora o pastor Neto está contra mim, ele acabou com o meu castelo, porque eu tinha já idealizado até a cerimônia. Percebe como a gente viaja tanto? Por quê? Porque o que separa homens de meninos é o quantos nãos ele está disposto a ouvir e avançar. Uma moça que ouve do seu pai, hoje não, hoje você não sai, hoje talvez não vai acontecer tal coisa, é assim que funciona, você sabe, nós não fomos preparados para ouvir não. Fala para o seu irmão, você foi preparado para ouvir o que, irmão? Fala assim, o Espírito, aleluia. Tem muita gente que quer ser o top da internet, mas ele é muito novo ainda para dizer que ele consegue superar as coisas. Porque presta atenção, a sua juventude vai ser construída com base nas frustrações que você vai passar, e com isso você vai amadurecer. Diga aleluia. Quantos querem amadurecer? Amém? Só tem dois caminhos: ou você se torna um frustrado, um vítima da sociedade, ou você se torna alguém que vai caminhar no seu destino dizendo, Deus, se isso aqui eu me frustrei, é porque isso aqui não era para mim. Tudo o que você vai viver daqui em diante, porque você é um radical livre, você vai ouvir muito não de Deus ainda. Fala para o seu vizinho aí, você vai ouvir muito não, não fica com essa cara para mim não, você vai ouvir, vai ouvir. Por exemplo, começou a corte e terminou. Pastor, como assim terminou? Filho, as coisas terminam às vezes. Pastor, foi na entrevista, fala que estava garantido, mas no outro dia falou, escolhemos o outro. Aí você fica como? Muitos vão de volta para a caverna de Adulão. Outros vão para o seu quarto ouvir a sofrência, mas outros vão orar dizendo, se não foi da tua vontade, eu estou disponível para qual é a vontade de Deus. Aquela faculdade que você não passou, você sabe, eu me formei em rádio e televisão, e eu tinha um sonho de entrar em 3 faculdades, 3, presta atenção, 3, eu não passei nenhuma, tragédia. Estudei no ensino público durante muitos anos, quando fui para a faculdade descobri que eu não sabia nada, mas tudo bem, fui fazer a prova, me frustrei nas 3, aí eu lembro, falei, agora já era, meu Deus, parece que todas as portas se fecharam, aquele drama de 18, 19 anos, com as fraldas ainda. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora? Aí Deus falou, tem uma porta para você ali. Aí eu entrei numa faculdade que ninguém queria. Sabe aquelas faculdades que você derruba o RG na entrada, eles falam que você está inscrito? Eu entrei nessa aí. Mas eu me lembro que quando eu entrei nessa faculdade, hoje na verdade é uma das melhores faculdades da área que eu trabalho, que eu fiz, que foi comunicação. Mas eu me lembro que foi difícil ouvir o não. Foi difícil ouvir, não vai ser a sua hora. Foi difícil ouvir, não é essa a porta que eu tenho para você. Nós estamos falando muito de portas abertas. Quantos querem nas portas abertas? Só que tem porta que você quer arrombar. Você quer dar bicuda.
Ah, pastor, é meu tempo. Calma, não é um tempo ainda não. Você sabe, um dos problemas da internet é que tem muita gente dizendo que é o tempo na internet, quando a igreja local diz que não é o tempo. Aí ele vai atropelar na internet, vai atrapalhar na faculdade. Samuel foi um jovem que aprendeu a ouvir a Deus desde cedo. O profeta Eli olhou para ele e falou assim: o que está acontecendo, menino? Eu sei, ouvi uma voz dizendo para eu ser chamado. Ele falou assim: aprenda a ouvir a voz de Deus logo, você vai se frustrar menos. Quanto mais você sabe ouvir a Deus, menos frustrado você será. Porque você vai ser alguém que sabe o que está fazendo, como está fazendo e para onde está fazendo. Samuel ouviu a voz de Deus, e aí teve um dia que Samuel estava num teste. Colocaram o microfone na mão dele e falou: prega, o que eu tenho que fazer? Tem que ungir o rei. Aí falou: mas quem é o rei? Aí chegou o primeiro, chegou o segundo, o Jessé apertou o terceiro. De repente Deus falou assim: lembra que eu te ensinei a me ouvir? Deus vê como vê o homem não. Deus vê o quê? O coração. Aí ele falou: então quem é? Não vai começar nada se não chamar o menino que está no fundo. Quando o menino apareceu, Deus falou: é esse. Porque quem sabe ouvir a Deus não erra. Fala para o seu irmão: quer aprender a fazer escolhas e deixar de se frustrar? Aprenda a ouvir a Deus. Aleluia. Quando não chega, por que a gente não sabe fazer nada? Eu me lembro, uma vez, quando eu tive que dizer um não, primeira vez que eu tive que dizer um não mais firme para minha filha. E aí ela falou a mesma frase que a minha esposa me falou um dia. Ela falou: para mim, você só fala não. Eu falei: mas com que base você está dizendo isso? Porque toda vez que eu te peço algo, você me fala não. Eu fico pensando: mas e as vezes que eu falei sim, você não contou? Eu só conto o não? Porque o não marca, o não frustra, o não mexe com a sua alma, o não mexe com o seu ego, o não mexe com as suas preferências. Você está disposto a ouvir o não de Deus para ser formado na identidade do radical livre? Quem está disposto para ouvir o não de Deus, presta atenção, você vai ouvir o sim do céu. Vai dizendo assim: ó, você está pronto para entrar no próximo nível. Diga aleluia. Eu sou alguém que aprendi a ouvir dizer não. Na videira, se tem um negócio que a gente fala na videira, é não. Pastor Alexandre já deve ter sido para você alguém que você sonhou. Pastor Adonário, aquele pastor Adonário, Adonarinho, falou não, que não podia. Aí você está lá, dormindo, pensando no pastor, com raiva dele, porque ele falou: não, irmão, agora não, irmão. Ah, pastor, você chegou lá, agora não, irmão. Fala para o seu irmão: agora não, irmão, aleluia. Agora não. O não vai te levar ao sim de Deus. Presta atenção. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 1, verso 19. Eu estou mostrando para você que a frustração forma a sua identidade com a identidade de Cristo. 2 Coríntios 1, 19, coloca lá por gentileza, quem está na projeção, diz assim: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi nosso intermédio anunciado entre vós, isso por mim, Silvano, Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o quê? O que houve em Cristo? O sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas nele o sim. Ué, se Deus falou que ele tem o sim para você, por que você está entendendo o sim de Deus como não? Você precisa de revelação. Porque se Deus falou que nele sempre tem sim, por que você leu o sim de Deus como não? Quantos estão entendendo aqui? Uma vez, minha esposa, ela estava querendo fazer um negócio lá no prédio da igreja, lá com as irmãs. Aí eu falei assim: não é o tempo, dessa vez não. Ela falou: mas que hora que você vai me falar sim? Eu falei: a hora que Deus fala sim. Quando Deus fala sim, eu falo sim. Se Deus fala não, Deus fala não. Agora, muitas vezes o sim de Deus é o não para a sua alma. Fala ao seu vizinho assim: a sua alma, enquanto não for transformada, vai ouvir muito não. Aleluia, muito não. Você está sendo treinado, radical livre, para aprender a ouvir a Deus e saber lidar com a sensibilidade do mover de Deus. Você sabia que tem jovem que não veio na Holy Fest porque ele disse sim para outra coisa e não para cá? Ele não sabe ouvir não. Não é sim, irmão, é aqui, é nesse lugar, nesse lugar. Deus está fazendo algo neste lugar.
Mas por que você vai ser testado na frustração? Porque presta atenção, quantos querem amadurecer aqui em nome de Jesus? Peraí, deixa eu fazer uma pergunta melhor. Quantos querem e não casaram ainda? Levanta a mão, deixa eu ver. Você não casou ainda? Mas tem uns que estão mentindo. Levanta a mão se você não casou ainda, levanta a mão aí. Muito bem, ok, tá bom, baixa a mão. Como é que você acha que é o casamento? Pastor, é top. Eu e ela, ele e eu. E aleluia. Não, você está enganado. É frustração o tempo inteiro. Que você fala, meu Deus, mas é o que eu pensei isso, ela disse isso. Depois que chega na fase do pastor do Nari, no meu hoje, graças a Deus, você vai se entendendo melhor. Mas no começo, meu amigo, é muita frustração. Muita. Às vezes, aquelas moças que usam aquele negócio aqui, não sei como é que chama, e compra lá o kit para colocar todo dia. Aí ele acha que aquela mulher nasceu com aquilo. E aí quando chega 2, 3 dias depois, ele percebe que não existe, aquilo é um acessório, e ele fica frustrado, ele fala, meu Deus, o que eu casei? Aí Deus falou, aí ó, é isso aí que você casou. Por outro lado, a moça, achando que ele é todo o senhor do perfume internacional, quando vai ver, ele nem perfume usa direito. Por quê? Frustração. Pergunta para o seu vizinho, você está preparado para se frustrar ou vai ficar com essa cara aí? Aleluia. Presta atenção, vai fazer bem para você. Vai fazer bem para você pagar suas contas. Vai fazer bem para você acordar de manhã e dormir tarde e falar, meu Deus, cadê o papai? O papai não tem mais. Aleluia. Eu me lembro, quando eu casei, primeiro ano de casado, eu ainda usava o carro do meu pai. Uma vergonha. Aí eu morava na Zona Sul, lá em Diadema, lá pelo ABC lá. E eu me lembro que me mudei para cá, para a Zona Leste, por causa do propósito. E eu falei, Débora, não vai ter mais carro, não vai ter um monte de coisa que a gente tinha antes. Nós vamos morar num lugar simples e vamos ter que se virar. Frustração. Mas a frustração nos levou a amadurecer, nos levou ao propósito, nos levou a ser anfitrião, nos levou a ser líder de célula, nos levou a ser discipuladores, nos levou a ser obreiros. O pastoreio que eu vivo hoje, nada mais é do conjunto de frustrações da minha carne, mas o sim do Espírito. Diga aleluia. Quantos querem crescer no Senhor? Por exemplo, vou te dar 2 exemplos bíblicos. Saul e Davi. Todo mundo conhece a história de Saul e Davi. Quem é Saul? É o cara que não soube lidar com as suas frustrações. Quem é Davi? É aquele que, apesar de ser frustrado, e se frustrar muitas vezes, ele avançou por tudo. Você sabe, Saul tinha raiva de Davi só porque era frustrado com relação a Davi. Ele queria ser Davi, mas não era. Não precisa se comparar com ninguém. Você foi chamado para algo. Olha o que diz 1 Samuel 18:6. Eu estou perdido no horário aqui para onde eu vou, Daniel. Me manda mensagem falando até que hora que eu vou. 1 Samuel 18:6 diz assim: sucedeu, porém, que vindo Saul, um exército, presta atenção, vê se não é igual a você. E voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando. Então está o pessoal vindo cantando as musiquinhas. Aí o pessoal está cantando e dançando com tambor, alegria, com instrumentos de música e dizendo, as mulheres se alegravam. Então presta atenção, as moças, tudo cantando música. As moças da cidade cantando música, para quem? A música era parte para Saul e o refrão era para Davi. Como é que era a música? A música dizia assim, Saul, coloca lá a música, cadê? Saul feriu o quê? Os seus milhares. Porém o Davi, os seus 10 milhares. Então presta atenção, a música diz o seguinte, as moças olharam para Saul e falaram assim, esse é top, esse é o irmão que eu quero casar na igreja, esse é o líder de célula que eu sonhei. Saul feriu milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul ficou como? Frustrado. Como assim faz música para o outro e não faz para mim? Como assim o outro é maravilhoso e eu não sou? Como assim o elogio é para ele e não é para mim? Pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse, 10 milhares deram a Davi, a mim somente milhares? Na verdade o que lhe falta senão o reino? Aí olha o que diz para terminar. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Portanto Saul agora era um jovem frustrado, porque a música não foi para ele.
Pergunta para o seu irmão se ele está frustrado com a musiquinha. Aleluia. Quer dizer que é só ele? Quer dizer que é só elogio para ele? Quer dizer que você é o top da sala? Quer dizer que você é o líder que não sei o quê? Você sabe, tem alguns irmãos que eles são mais concorridos na igreja do que outros. Acho que você está entendendo o que eu estou falando. Tem moças que às vezes ela acabou de chegar. Tem irmãos que assim, eles têm um olhar biônico. A moça está indo para o encontro, ela está indo para o encontro. E o cara fala, é essa, Senhor, é essa. Só que o problema é que ele acha que só ele está vendo. Tem mais 20 tendo a mesma ideia. Porque a música para ela assim, essa irmã mata milhares, dezenas de milhares. E aí aquela irmã às vezes assim, mais, né? Alguém não. Aí essas duas se encontram. De repente o membro da série fala assim, rapaz, já estão de olho, tem uns 10 já falando que é corte. Aí você fala, calma aí, mas eu nem cheguei. Pois é, porque tem uma música cantando para você aí que você mata dezenas de milhares. Você é top. Aí a outra fala assim, tá vendo? Nasci feia, droga, eu não sei o que, essa bonitinha, essa música é para ela. Ah, Deus, o Senhor não me escolheu. Ah, eu nasci, não sei o que, na Zona Leste. Para com essa besteira, porque se Deus tem algo para você, não vai ser para o outro. Você não precisa ficar frustrado por causa do outro. Fala para o seu irmão, não fica frustrado por causa de mim. Aleluia. Judas e Pedro. Quando Judas se frustrou, ele se enforcou. Quando Pedro se frustrou, ele foi se arrepender. Depende do caminho que você quer. Pedro, ele era alguém que quando negou Jesus, o que aconteceu? Jesus olhou para ele e falou, olha, o galo vai cantar. Fala para o seu vizinho, o galo vai cantar, irmão, vai cantar. Quando o galo cantar, você vai se frustrar. O que você vai fazer quando o galo cantar? Eu fui tirar férias esse ano, de janeiro, e eu me lembro que de madrugada, 3 horas da manhã, tinha um galo cantando, e o bexiguento cantava mesmo, e eu acordei assim, eu vi o galo de longe e fui dormir. Falei, deixa esse galo para lá. Só que a minha esposa não conseguia dormir mais. Ela falou assim, olha, eu não consigo dormir por causa desse galo. Eu falei, deixa esse galo para lá, vamos dormir. E foi assim no primeiro, no segundo, no terceiro dia ela falou, irmão, ora por esse galo morrer, porque eu não consigo dormir. Aí Deus me deu uma palavra, eu falei assim, o galo só canta para Pedro, porque quando o galo cantar, a frustração está chegando. Pedro ouviu o galo cantar, quantas vezes? 3. Jesus falou, quando for a terceira, vai vir a frustração. Mas o que você vai fazer com a frustração? Olha o que Judas fez com a frustração dele. Não faça isso, não seja vítima da sociedade. Lucas capítulo 22, verso 54. Lucas capítulo 22, verso 54. Obrigado, Daniel, já vi aqui. Então, um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente. Mais para frente. Ah não, isso aqui é de Pedro, né? Ok, o que mais? Aqui, então a atitude de Pedro foi o quê? Chorar amargamente, depois você vai ver que ele muda de vida. Pedro, ele usou da frustração para crescer. Você precisa usar da frustração para crescer. E o Judas? O Judas foi se enforcar. Pergunta para o seu vizinho, você vai se enforcar ou vai se arrepender? Eu quero me arrepender. Eu me lembro, presta atenção aqui. Quando eu cheguei na videira, eu estava namorando, faz uns 6 anos já. E eu me lembro que meu líder de célula chegou para mim e falou, olha, tem uma notícia para você. Aqui na videira, tem uma coisa chamada corte. Eu falei, é mesmo? Ele falou, pois é, você quer aprender para você viver? Eu falei, eu quero, me explica o que é. Só que quando ele foi falando, eu fui me frustrando. Porque o meu namoro, você sabe, namoro, você sabe como é que é, né? Eu falei, nossa, mas não vou poder mais dar um, né? Não. Eu só ouvi não naquele dia, só não. Só não. Vou beijar? Não. Mão na cintura? Não. Não. Eu falei, mas o que eu posso Você pode orar, você pode conversar.
Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você pode ser homem de Deus, se você quiser, aleluia. Você pode ser homem de verdade, você pode ser um monte de coisa. Só que eu estava focado o quê? No não. Por isso que o pastor Naor fica tão bravo, quando alguém compra o livro da corte, ele vai ler, e alguém fala assim, eu li o livro de 100, 200 páginas, para ele dizer, já descobriu o que é corte, não pode beijar, pelo amor de Deus. Mas a gente fica focado no não. Mas presta atenção, naquele dia ele falou assim, mas o não de Deus é o sim para o seu espírito. Eu falei, então tá bom, eu vou dizer sim, eu quero viver isso. Em 6 meses, aconteceu um milagre na minha vida. Eu casei, falei assim, foi um milagre, meu casamento foi um milagre. E eu me lembro que inclusive no dia do meu casamento, era a saída de encontro. E os encontristas assistiram meu casamento. O cara lá assistindo lá de camarote. Assistiram meu casamento. Teve gente que eu nunca vi que apareceu lá. Foi um mover assim espiritual mesmo. Aí eu fui para a lua de mel, voltei, entrei na visão mesmo, né, no trilho. Quando eu fui ver, a minha vida foi sendo transformada. E hoje, até hoje, eu agradeço a Deus por aquele homem de Deus que falou para mim assim, se você aprender a ouvir o não da sua carne, vai ouvir o sim do Espírito. Hoje o meu casamento, minha vida é fruto do não da carne, mas do sim do Espírito. Pedro era alguém muito teimoso. Eu não vou ler aqui, mas se você quiser anotar, está em João 21. A Bíblia diz que Pedro estava lá, né, achando que era o top ainda. De repente Jesus olha para ele e falou, ô Pedro, conversar aqui, senta aqui. O que foi, Jesus? Deixa eu te explicar uma coisa. Em verdade te digo, quando você era mais jovem, você se vestia a si mesmo e você andava por onde você queria. Aí ele falou, mas quando você amadurecer, fala para o seu vizinho, quando você amadurecer, diga, vai acontecer algo que você não quer. Olha que interessante, ele falou, quando você for amadurecer, for mais velho, você vai estender a mão e você vai ser vestido por essa pessoa e ele vai te levar para um lugar que você não quer. Aí a Bíblia diz que isso era para significar a maneira como Pedro iria morrer. Ou seja, Pedro tinha muita escolha, muito bicudo, muita opinião. Deus falou, enquanto tem muita opinião, não tem muito chamado. Quando tem muita opinião, não tem muito mover de Deus. Aí ele falou assim, vamos mudar as coisas. Quando você for mais maduro, você não vai escolher o lugar que você vai. Eu aprendi uma coisa, maduros não escolhem. Maduros simplesmente aceitam o que Deus mandou e pronto. Eu me lembro, quando me mandaram, pastor Adonai com certeza passou por isso, pastor Alexandre também, me mandaram para um lugar, que eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu fui lá, para a Avenida Sapopemba, num prédio pequeno, tinha mais ou menos ali 30 irmãos, e eu me lembro que eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí Deus falou, vai aqui mesmo, vai ficar aí. Aí eu fiquei lá, e eu fui tomando tanta pancada, uma atrás da outra, fui azedando e tomando não daqui, não de lá, os irmãos tudo azedando comigo, eu falei assim, Deus, para onde eu vou? Eu falei assim, lembra que eu falei para você, quando você for mais velho, mais maduro, eu é que vou dizer para onde você vai. Aí eu comecei a ficar ali, mas engraçado que eu fui crescendo, só que a frustração me levou a entender o seguinte, se o melhor lugar é o lugar que Deus me colocou, então eu não faço mais escolhas, Ele escolhe por mim. Pergunta para o seu vizinho, você está fazendo muita escolha ou é Deus que está fazendo a escolha? Quanto mais maduro, mais Deus escolhe para você. Quem escolhe o seu líder de célula? É você? Se você está escolhendo o seu líder, precisa amadurecer. Se você está escolhendo, eu gosto tanto daquela célula, porque aquela célula, não, você tem que gostar daquilo que Deus tem para você. Goste daquilo que, se meu líder de jovens fosse o Neto, se meu líder de jovens fosse o pastor fulano, não, você tem aquilo que Deus tem para você mesmo. É o melhor. Aí Pedro amadurece, e olha o que diz lá em Atos 2:37, estou avançando aqui, Atos 2:37, olha o que diz, Pedro amadureceu, Pedro era intempestivo, peitudo, muita opinião, toma na catracada na orelha, toma um galinho para ele aprender, toma 3 galinhos para ele acordar, de repente toma uma invertida falando que ele vai morrer sem ele escolher o lugar, mas em Atos, presta atenção, em Atos capítulo 2 ele vai pregar, presta atenção, quantos querem ser pregadores da palavra de Deus? Quantos querem pregar a palavra? Quantos acham poderoso isso? Presta atenção, você precisa tomar cuidado com aquilo que você quer, porque
tem determinadas funções no corpo de Cristo que você vai ter que ouvir muito não antes, para não pegar o microfone e falar o que não deve. Mas Pedro, quando pega o microfone, modo de dizer, quando ele vai começar o ministério, irmãos, eu fico pensando, meu Deus do céu, eu preciso aprender com a Bíblia o tempo inteiro. Mas o homem vai fazer a primeira pregação, e olha o que acontece na primeira pregação, diz assim: ouvindo eles quem? O povo estava ouvindo a pregação. Vamos imaginar, falando de uma praça famosa aqui, pastor, um lugar assim para juntar gente. Não, aqui perto, aqui. Praça Brasil. Praça do Samba, aleluia. Lá no Sapopemba tem a Praça do Vinho. Imagine o que acontece lá. Vamos imaginar que você vai pegar o microfone, pegou lá a sua JBL e falou: é hoje. Pega o microfone do pastor Alexandre e fala: pastor, hoje eu vou fazer um evangelismo lá na Praça João, tal. É mesmo? Aí você reúne. Aí você agora, depois de ter ouvido muito não, depois de ter amadurecido, depois de ter avançado, orado, meditado do Espírito, depois de ter se tornado um homem de verdade, uma moça de verdade, aí você vai começar a pregar. Aí o povo está te ouvindo ele essas coisas, como é que ficou o coração? Compungido. Ou seja, eles começaram a ouvir o que Pedro estava falando, eles começaram a falar: ai, que nossa, ai, Deus do céu, o que esse homem está falando? Compungiu o coração e fizeram uma pergunta: o que nós vamos fazer agora? Porque o que você pregou mexeu comigo, diga aleluia. O que você pregou mexeu aqui dentro. Eu tenho uma pergunta: o que eu faço agora? Ele respondeu Pedro: arrependei-vos, e cada um vos seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Porque para vós outros é a promessa para os vossos filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aí ele diz: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: salvai dessa geração perversa. Ou seja, o Pedro pregou. Fala comigo, Pedro pregou. O Pedro pregou. E aí o que aconteceu? A multidão se compungiu. A Bíblia diz: então os que aceitaram a palavra foram batizadas, e naquele dia, havendo um acréscimo de dia de quase 3.000 pessoas. Quando o maduro prega, as pessoas percebem, o coração fica compungido, diga aleluia. Deus está querendo levar você, pastor Adonário, Deus está querendo levar os jovens da cidade de Tiradentes para pregar nas faculdades, para pregar nos colégios, nas praças, no meio, chamar para o evento ponte. Mas quando for a sua hora de falar, você tem que lembrar: o maduro vai falar. Crianças não podem falar, crianças têm que ouvir. O maduro vai falar. Quem vai falar? O irmão aqui, ó, aprendeu, cresceu, foi para a Holy Fest, arrependeu, foi para o encontro, fez o trilho do vencedor, do caminho do vencedor, fez o ceifeiros, maturidade, está amadurecendo, agora ele vai falar. Quando ele falar, o que as pessoas vão ouvir? Vão ouvir os nãos que você ouviu para a sua carne, mas o sim para o Espírito. Diga aleluia. Jesus, ele nos ensina que se a frustração não passar, você não cresce. Quantas mulheres na Bíblia não podiam ter filhos? Como é que elas fizeram? Ficaram frustradas. Por que eu não posso ter filho? Aí Deus falou: vou trabalhar algo, esse prazo que você não pode ter filho, vou criar algo em você, que se você tivesse filho, não podia formar. Os testes que Deus manda é para você crescer. José podia ser um poço de mágoa. Ai, me venderam, ai meu Deus, sou um coitado, vítima da sociedade. José falou assim: não, eu estou aqui para um propósito. Fui vendido para um propósito, fui preso por um propósito, a mulher me tentou por um propósito, o faraó é para um propósito, porque quem é homem vê o propósito. Quem é homem não vê pessoas, vê o propósito. Elias com burnout. Quantos viram Elias com burnout? Ninguém leu essa passagem da Bíblia? A Bíblia diz que ele senta debaixo da árvore e ele faz igual eu e você quando está frustrado: eu quero morrer. Quantos aqui já pediram a morte? Quero morrer. O que está acontecendo, fulano? A ciclana terminou, quero morrer. Os irmãos foram embora da célula, quero morrer. Líder com burnout.
Nós temos que identificar que a frustração não é para destruir, é para trazer o espírito no lugar da alma. Nós estamos aqui porque queremos ser radicais maduros, diga aleluia. A Bíblia te compara, você sabia que a Bíblia te compara ao cedro do Líbano? Alguém sabe o que é o cedro do Líbano? Eu vou te contar. O cedro do Líbano é um tipo de árvore que demora, olha só, eu fiz a pesquisa aqui. Nos primeiros anos de vida, mais precisamente nos 4 primeiros anos, você sabe quantos centímetros para cima cresce o cedro do Líbano? 5 centímetros. Depois de 4 anos, 5 centímetros. Mas você sabe quanto ele já cresceu para baixo? Estudos dizem que ele já cresceu 1,5 metro. Então, em 4 anos, se viu 5 centímetros para fora, mas tem 1,5 metro embaixo da terra. Aí o que acontece? Tem alguns irmãos que eles são figura. Eles querem ser o top logo. Ele fica com essa praga desse negócio de seguidor. Então ele tem que ter milhares logo para ele ser o top, para colocar uma foto no Instagram, assim. Quem que é esse? É o pregador da Zona Leste. Mas chegou quando? Ontem. Ih, pode esperar, vai cair. Porque cedro do Líbano demora 4 anos para crescer só para baixo. Eu não estou dizendo que você vai ficar 4 anos na igreja sem fazer nada. Só estou dizendo o seguinte: o tempo para crescer é maior do que o tempo para aparecer. Quando Deus quer te mostrar, Ele já te enraizou primeiro. Eu aprendi isso, porque é muito ruim pegar alguém que é um cometa. Ele passa, nossa, esse irmão é fogo, é tocha, é tocha, é tocha, é tocha. Aí a primeira irmã da esquina apaga toda a tocha. Cadê ele? Sumiu, pastor. Sumiu, por quê? Porque tinha um irmão que chegou na nossa igreja, mais uns anos atrás, que o apelido dele era não sei o que, tocha. E é verdade, é verídico. Só que eu falei, irmão, mas por que o nome dele é esse? Não, é o apelido dele, pastor. Eu não sei o que, tocha, veio da igreja tal. Eu falei, tá bom. Ele vai para o encontro? Vai. Aí foi para o encontro, eu fiquei observando ele lá. Aí daqui a pouco, na hora do Espírito Santo, na hora de orar, no domingo à tarde, irmão, esse homem girou, hein? Mas girou. E pôs helicóptero para tudo quanto é lado, levantou drone, fez de tudo lá. Aí todo mundo, nossa, esse aí é o próximo discipulador, de célula. Eu falei, beleza, ótimo, que bom que for assim. Mas quando chegar, o que vai ter que acontecer? Ele vai ter que entrar na célula, ele vai ter que aprender a frequentar a célula, respeitar o primeiro líder, ele vai ter que fazer os cursos, ele vai ter que fazer, ou seja, ele vai ter que passar por um processo. Aí ele não gostou, por quê? Ele achou que ele já era o tocha. Ele já tinha que tocar fogo em todo mundo. Eu falei, irmão, calma, você primeiro senta aí. Ele ficou bicudo, já ficou azendo. Não, porque eu tenho um chamado. Eu falei, você tem um chamado, mas tem que passar pelo processo. Aí a tocha dele apagou rapidinho, foi embora. Porque cedro do Líbano demora um tempo, porque primeiro cria raízes, depois aparece. Fala para o seu vizinho, você é como o cedro do Líbano. Diga, primeiro é raízes, depois Deus te levanta. Aleluia, aleluia, aleluia. Bom, eu podia falar de Moisés, de muitos homens de Deus. A Bíblia diz, só para terminar, o último personagem que eu quero falar com você sobre Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi criado em toda a ciência do Egito, e ele falou, agora começou meu ministério, 40 anos no Egito. A Bíblia diz que ele sai do palácio de Faraó e falou, agora vai. Já viu aqueles irmãos que falam agora vai? Mas quando ele sai, ele chega no primeiro ambiente do Egito, a Bíblia diz que tinha um hebreu e um egípcio, e o egípcio matou o hebreu. Ele falou, o quê? Vai matar os meus irmãos? Porque Moisés era hebreu. Aí ele ficou nervoso, ele falou, quer saber? Vou matar você, meu amigo. A Bíblia diz que ele mata aquele sujeito que matou o irmão dele, e ele oculta essa pessoa na areia. Por quê? Porque ele achava que aquilo que ele tinha aprendido no Egito, o qualificava para servir a Deus. 40 anos no Egito, nunca será suficiente para você servir a Deus. Deus não precisa daquilo que você aprendeu no Egito. Não precisa. Aí Deus mostra o que? Frustra Moisés. Moisés, você não sabe nada, filho. Na primeira chance que você teve, você já matou o sujeito. Já viu aqueles irmãos que falam, eu estou pronto para ser líder, eu estou pronto. Calma, irmão, calma aí. Não, eu estou pronto. A primeira vez que vai falar na reunião, 3 vai embora. O que foi? Não sabe falar com as pessoas. Não sabe estender a mão. Liderar é dar ordem. Não, liderar é servir. Então, você percebe que não entendeu nada. Ele oculta o problema na areia,
e foge. Nunca fuja achando que você vai resolver frustração fugindo. Eu me lembro que, deixa eu ver se eu falo isso, porque tem que avaliar. Cadê minha água? Acho que não sei qual que é a minha água, mas é essa aqui? Eu me lembro que quando eu fui ordenado pastor, 2018, você sabe, ninguém me queria como pastor, só minha esposa. E tinha uns irmãozinhos também que gostavam de mim. Mas eu me lembro que era difícil, porque no dia da ordenação, como é que é, pastor Adonai? Os irmãos ficam te aclamando, pastor, pastor, pastor. Aí todo mundo fala, nossa, o nosso pastor vai ser ordenado. Mas você sabe, no dia da ordenação, ninguém queria não. Só estava eu lá, e frustrado. Eu falei, meu Deus, porque quando eu fui ordenado porque eu fui colocado à frente de uma igreja, dos irmãos que tinha outro pastor. E agora eu ia ser o pastor deles, mas eles não queriam eu como pastor. E eu ia ser ordenado pastor de alguém que não queria pastor. Aí o que acontece? Qual é o dia? O dia é o seguinte, só vê uns 2, 3 me dá um abraço. Estou torcendo por você, hein? Que Deus te ajude. Eu falei, amém, aleluia. E vem, mas eu me lembro que a minha esposa, usada por Deus, ela falou assim, o bom de se frustrar logo agora, é que você já descobre que foi Deus que te chamou mesmo. Ela falou, muito obrigado pela motivação. Aí eu falei assim, foi Deus que te chamou mesmo, hein? Porque não tem ninguém aqui. Eu falei assim, então tá bom, estou aceitando. Porque quem é chamado já é logo na entrada. Você não é voluntário, você não precisa da opinião das pessoas, você não precisa da aprovação, você precisa do seguinte, Deus é que te chamou? Então prepare para frustrar, porque Deus vai formar você no fogo, diga aleluia. Moisés foi formado, e aos 80 anos, diga 80 anos, depois de 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, Deus chama ele, e Deus fala, vou usar você agora. E lá, ele tem um episódio da sarça ardente, ele vê a sarça que não se consumia, ele se vira para ver e fala, o Senhor está me chamando, Deus? Você ficou 40 anos frustrado, 80 anos, agora pode vir, porque agora você está frustrado na alma, mas está qualificado no espírito, amém? Eu quero terminar com você, dizendo o seguinte, a sua identidade está sendo formada, irmão. Sabe uma coisa que eu gosto na videira? É que na videira não dá para pular etapa, não dá. Pastor, eu quero liderar no atropelo, não vai dar. Pastor, eu quero ser pastor na louca, não vai dar. Eu quero ser discipulador na bicuda, não pode. Vai ter que passar pelos processos, e os processos testam motivações. Quando você é abalado, é porque algo já era abalável. O que você estava estabelecido ainda não era o ideal. Portanto, Deus quer usar as suas crises para trocar as suas bases. E Ele vai dizer, agora você está pronto, porque frustrado estava com a sua alma. Qual é a resposta que você vai dar hoje diante da sua frustração? Você vai se frustrar ainda, talvez você esteja frustrado com a pregação de agora. Pastor, achei que você ia tocar fogo. Não, estou mostrando para você. Estou mostrando para você o caminho da realidade. O pastor Neto, que líder aqui dos radicais de Itaquera, eu fico imaginando, como foi para alguns, por que ele e não eu? Por que ele e não eu? Quando você viu o outro sendo usado, mas por que ele e não eu? É porque a frustração te devolve ao lugar da maturidade. Calma aí, é ele mesmo. Deus te escolheu, diga aleluia. E eu quero terminar, os irmãos do louvor podem subir aqui, com um versículo de um jovem que se frustrou bastante. Quantos conhecem a história de Jó? Quantos conhecem a história de Jó? Sofreu que só a bexiga. Quantos lembram? Só que presta atenção, quem era Jó? Jó não era qualquer um não, a Bíblia diz que ele era top da época, mas era imaturo. Qual era a maior imaturidade de Jó? Achar que conhecia a Deus o suficiente. Presta atenção, se você não entendeu nada do que eu falei, eu vou dizer só isso para você. A sua maior imaturidade é achar que conhece a Deus o suficiente. Nunca ache que você conhece a Deus o suficiente, porque você vai se frustrar.
Jó achava que era o top. Eu conheço a Deus, eu ofereço sacrifício até adiantado. Eu pagava as contas antes. E aí na hora que chega lá no capítulo 2, ele recebe uma notícia: ô Jó, morreu seu filho, perdeu a propriedade, os bois foi embora, o Corinthians perdeu, azedou. Aí falou: o quê? Mas eu achava que estava tudo bem. Está frustrado, Jó, a notícia chegou. Aí, irmãos, aí do capítulo 2, presta atenção, até o 41, o pau quebra na cabeça dele o tempo inteiro, dá até angústia ler o livro de Jó. Falei: meu Deus, mas que jovem desgraceiro esse negócio aí, meu Deus, não tem nada de bom. Mas aí sabe o que acontece? Ele se torna alguém frustrado, depois ele se torna alguém curado, e agora ele vai falar. Quando ele vai falar, agora ele já tem uma outra percepção. Está em Jó, capítulo 42, verso 2. Quero terminar lendo esse versículo. Jó capítulo 42, verso 2 diz assim. Quero ler com você. Os irmãos conseguem ler aí? Aleluia, vamos ler no 3 juntos? 1, 2, 3, diga. Bem, e nenhum pode ser, mais uma vez, mais forte. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora sim. Agora sim. Agora nós temos um homem que diz o seguinte. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Você precisa chegar nessa fase aqui, ó. Essa é a fase da maturidade. Você fala: olha, eu achei que eu sabia um monte de coisa, mas na verdade eu sou um linguista. Agora eu entendi. Bem sei que tudo podes, e agora nenhum dos teus planos. E eu quero fazer um apelo para você hoje. Seus planos foram frustrados? Ótimo. O seu projeto deu errado? Ótimo. Glória a Deus que deu errado. Aquela moça que você falou é a moça e não deu certo? Ótimo. Ótimo. Foi um livramento na sua cabeça, tonto. Eu me lembro, eu gostei de uma moça na escola, antes de conhecer a Débora. E eu falei: é essa, Deus. Nossa, é essa. Aí eu falei: sabe aquele negócio? E Deus confirmou. Essas confirmação da carne, da alma. E eu lembro que fiquei com ela. Eu era aqueles crentes atrapalhados. Aí eu me lembro que comecei a conhecer ela, começamos a namorar. E eu me lembro que eu estava todo besta. Aí teve um dia que ela estava na escola, falou assim, depois de alguns meses já namorando, ela olhou para mim e falou assim, olha o que ela falou. Ela falou assim: a gente não vai dar certo. Eu falei: mas por quê? Ela falou assim: você não é para mim, você tem outro caminho. Eu falei: credo? Eu falei: o que eu fiz? Não sei, estou incomodado. Olha só, meses depois, aí eu frustrado, aí eu acabei conhecendo a Débora, que hoje é minha esposa. Aí eu conheci ela, e na hora Deus falou para mim assim: se você deixar eu escolher, não vai ser frustrado. Comece a escolher aonde Deus escolheu, porque nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Irmãos, eu não quero me frustrar mais. Quantos não querem? Frustração é difícil. Eu lembro que eu fiquei um mês trancado num quarto, frustrado com muita coisa, especialmente da igreja, antes de chegar na videira. Um mês, uma depressão profunda. Não queria falar com ninguém, conversar com ninguém, porque estava frustrado. Mas qual o que estava frustrado? Os meus planos. Mas aqui, ó, se os teus planos, não pode ser frustrado. Eu comecei dizendo essa mensagem, dizendo que ao terminar essa mensagem, você ia ser mudado. Você precisa voltar a olhar para Jesus de novo. Você está olhando muito para o seu problema que foi frustrado. Eu quero convidar você a sair da sua frustração e vir para o lugar da cura. Sair da frustração e vir para o lugar da alegria. Quando Ele te olhar e você olhar para Ele, você vai ser curado. E você vai ser como Jó. Senhor, agora eu sei, depois dessa Holy Fest, que tudo é o Senhor que pode. E a partir de agora, nenhum dos teus planos vai ser frustrado na minha vida. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.
Preste atenção, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O Senhor está me dizendo, enquanto eu ministrava, há moças aqui vivendo completa aparência. Você está vivendo de aparência. Ei, moça, rapaz. Quando você entra na sua rede social é uma coisa, você em casa é outra, você no prédio da igreja é outra. Porque você não sabe lidar com as suas frustrações. Mas Deus está usando essa Holy Fest para dizer para você: se você insistir nos seus planos, vai insistir na frustração. Mas se você se voltar para mim, eu vou brilhar os teus olhos, eu vou brilhar a sua face, eu vou te trazer alegria de volta, eu vou colocar você no lugar que deve ser, o lugar da conquista. Você não nasceu para viver no poço de frustração e vitimismo. Você nasceu para ser alguém curado, cheio do Espírito, de disposição e de alegria. Portanto, eu quero liberar sobre a sua vida. Você que está carregando mágoas e frustrações dentro de você, o lugar da cura e o dia dela chegou. Jó foi curado, e a Bíblia diz que Deus restituiu tudo em dobro para ele. Tudo Deus deu e mais para ele. Deus quer tirar e arrancar de você a frustração, te dar a alegria de volta. Por isso, nessa hora, eu sei que não se resta pouco tempo, com seus olhos fechados, coloque a mão no seu coração. Eu quero liberar sobre a sua vida. Você não vai ser mais refém das suas frustrações. Você não vai ser mais refém das coisas que não deram certo. Você vai focar agora nos planos de Deus, que não serão mais frustrados. Feche os seus olhos, comece a orar agora. Comece a colocar a sua vida diante de Deus. Fala: Deus, eu coloco as minhas frustrações